O deputado Eduardo Bolsonaro, há 6 meses nos Estados Unidos, participou por videochamada da sessão da Subcomissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. A participação ocorreu em convite do deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco. O encontro foi realizado pela Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos de Rio de Janeiro. A presença não foi registrada em ata e também não constava entre os nomes convidados por requerimento do Coronel Meira, que organizou a reunião. Você vai ver um trechinho aqui com Eduardo Bolsonaro comigo, vai. Se não fossem vocês aí, certamente nada disso estaria andando. Eu acho que o Paulo Figueiredo ele fez uma definição interessante, uma comparação interessante, falando que nós aqui somos os bombardeiros B2, né, os F-35, mas se não fosse a infantaria, a cavalaria e a guerra, nada disso estaria adiante. Então pode ter certeza que eu estou fazendo um trabalho que aqui nos Estados Unidos é muito especial, de abrir portas, mas se não fossem vocês aí em solo, debaixo dos chicotes da ditadura, nada disso estaria andando. Lembrando que estão pedindo para caçar o Eduardo, e aí ele marca presença, mesmo informal, na Câmara dos Deputados, onde ele é deputado. Inclusive é deputado dos mais votados do estado dele, São Paulo. Tem uma outra fala, Eduardo afirma que o ministro Alexandre de Moraes teria acabado as fichas e por isso estaria colocando a Polícia Federal na casa do pai dele, o Jair Bolsonaro. Veja. Às vezes eu encontro com brasileiros por aqui e às vezes as pessoas até se emocionam, pedem para não desistir, etc. Eu sempre falo, não tem como desistir não, pessoal, só para frente, podem contar comigo, tá? A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Ele agora está tentando botar até policial federal dentro da casa do meu pai, o que fica ainda mais notório a qualidade dele, né? O caráter dele de violador de direitos humanos. Tem um sacrifício embutido, mas eu tenho muita fé em Deus que a gente vai vencer. Pode ter certeza. E ainda lá o Eduardo Bolsonaro citou a possibilidade de sanções europeias contra o Alexandre de Moraes. Veja. Então a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né? Não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né? Jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. Porque é o seguinte, o chefe da Interpol é um delegado federal brasileiro. Né? Ele botou a Zambelli na lista, que continua presa lá na Itália. Tem um outro trecho, o deputado Eduardo Bolsonaro destaca que não está trabalhando em benefício próprio, veja. Queria muito que todos vocês não desistissem do Brasil. Porque eu sei que quando uma pessoa é presa no 8 de janeiro, como por exemplo um rapaz agora que foi no enterro da avó dele, e não deixaram sequer a mãe dele abraçá-lo durante o funeral, eu sei que vocês pensam que será que vale a pena lutar pelo Brasil? Será que alguém se importa com nós? Eu quero dizer para vocês, nós nos importamos com vocês. Vocês são pessoas comuns, mas que para nós vale a pena lutar. Os áudios que foram vazados, né, a conversa com meu pai que foi vazada, para quem leu, né, para quem não leu artigos de imprensa, para quem leu as conversas, conseguiu ficar claro ali que eu poderia, muito bem, ter ido por um caminho de benefício pessoal do meu pai. Eu poderia ter ido num caminho para livrar só a cara dele e deixar todos os demais no segundo plano, quem sabe após a eleição de Bolsonaro em 2026 para libertá-los em 2027. Mas eu não optei por esse caminho. E ainda direto dos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados. Lembrando que ele está falando na Câmara. É videoconferência, mas é na Câmara. Eduardo disse que Moraes é responsável por violações sistemáticas dos direitos fundamentais e chamou Moraes de mafioso. Mas o Alexandre de Moraes ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu nem exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster. Porque essa é uma prática de um mafioso. Veja só, teve momentos polêmicos, porque é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro não teve prisão decretada. Ele não foi cassado, ele é deputado. Tem pedido e tal, mas ele é deputado ainda.
né? Ele já disse que não volta, porque se ele voltar, o Alexandre de Moraes decreta a prisão dele. Já está tudo esquematizado, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro. Mas aí tem um que está foragido. Está foragido. E falou na Câmara dos Deputados. Eu estou falando do jornalista o Alan dos Santos. Ele é foragido desde 2021. Também participou por vídeo na audiência lá com o Coronel Meira, deputado federal de Pernambuco. Vivendo nos Estados Unidos, ele é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O tal inquérito do fim do mundo, que é o da fake news, e o outro inquérito, que é o da milícia digital. A prisão preventiva dele foi decretada pelo Alexandre de Moraes pelo envolvimento numa rede que atacaria a democracia pelas redes sociais. Você vai ver um trecho comigo do Alan dos Santos nessa audiência, vai. Eu peço aos deputados, de todo o meu coração, que considerem a urgência de votar a anistia. Porque o único resquício de liberdade e democracia republicana que nós temos hoje no Brasil é o legislativo e o executivo dos estados. Porque o poder federal é cúmplice da tirania do STF, que rasga a Constituição, não respeita mais as leis e sequer respeita o poder legislativo. Segundo o deputado federal Coronel Meira, o portal UOL mentiu ao dizer que Alan dos Santos teria sido proibido de falar na audiência sobre os presos políticos do 8 de janeiro. Teria sido proibido. Eu nem vi essa notícia, né? Mas o Coronel Meira estaria lendo lá. Vamos ver. 8 de janeiro. Câmara ouve foragida em audiência e veta Alan dos Santos e Eustáquio. Alan, não sei, o jornalismo pode vetar, pode interferir aqui na Câmara, porque pelo que eu sei, quem manda aqui na Câmara somos nós, deputados federais, eleitos verdadeiramente pelo povo brasileiro. Nós representamos o povo brasileiro. Então, STF, senhor Alexandre de Moraes, essa imprensa marrom que se chama UOL, tenho coragem de denunciar aqui, não pode estar querendo pautar a Câmara Federal, nem a nossa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aí, na audiência, apareceu outro procurado pelo Alexandre de Moraes. O jornalista Paulo Figueiredo também falou na Câmara, viu, do Brasil. Também é outro procurado pelo Alexandre de Moraes. Segundo Paulo Figueiredo, as sanções internacionais vão piorar muito se a anistia não for aprovada. Veja. É muito pouco perto do que se avizinha. Nós, só para dar o exemplo da Venezuela, a Venezuela tem mais de 500 indivíduos com algum tipo de sanção. Só para darmos um exemplo, o Panamá, que é um país pequenininho, mais de 150. O Brasil ainda não sofreu nenhum tipo de embargo. O que significa embargo? Restrição a qualquer tipo de produto ou tecnologia. A quantidade de... Se nós achamos que nesse momento nós estamos começando a sofrer consequências nocivas, perdendo investimento estrangeiro direto, sofrendo sanções, tarifas, etc., e isso tem sido ruim para o nosso país, e é claro que tem sido, isso é muito pouco perto do que pode acontecer muito em breve, caso os senhores no Congresso Nacional não tomem as rédeas da nação como lhes é de direito. Ele fez essa advertência porque ele já comentei aqui, nos Estados Unidos, a influência dele, tanto no Congresso americano, com os republicanos, como na Casa Branca, com alguns secretários, incluindo o Marco Rubio, né, que é secretário de Estado, é muito maior do que o Eduardo Bolsonaro. Quem mostrou os caminhos foi o jornalista Paulo Figueiredo, que é neto de João Batista Figueiredo. E aí ele destacou que a população está cada vez mais revoltada. Veja. Você vê uma população muito revoltada com os efeitos da globalização, com um establishment cada vez mais rico, com governos cada vez mais concentrados e distantes do povo, e você tem fenômenos
que a gente chama de nacional populista. O que é esse movimento nacional populista que hoje a gente identifica como direita? Esse movimento nada mais é do que as pessoas comuns que sentem que as suas vozes não são ouvidas. Essas pessoas comuns sentem que que os seus anseios não são respondidos pela classe política, que muitas vezes está muito mais interessada nos seus conchavos e nos seus interesses, com um altíssimo grau de corrupção. Essas sociedades não se enxergam representadas pela imprensa. E a Comissão de Segurança Pública na Câmara aprovou o requerimento para ouvir Eduardo Tagliaferro, ouvir oficialmente. Ele que é o ex-chefe de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, assessor direto de Alexandre de Moraes na época da eleição de 2022. E neste momento ele é acusado de vazar informações do gabinete de Alexandre de Moraes. O pedido foi feito pelo senador Magno Malta. Também foram convidados 2 juízes que atuaram com Moraes no STF. A audiência está prevista para terça, 2 de setembro, 11 horas. Tagliaferro, demitido em 2023, nega as acusações e está foragido na Itália, viu? E está respondendo a um pedido de extradição que foi solicitado pela PGR, por Alexandre de Moraes, né, e pelo Itamaraty.